Oi, sou o professor Leandro, estamos na aula 12 e hoje eu quero mostrar para vocês as fases em que eu passei através dos meus investimentos. E por que que isso é importante? Porque eu coloco ali o percentual que eu fui investindo de acordo com o que eu estudava. E isso pode ajudar bastante vocês, porque ficou bem claro para mim e uma forma que foi mais fácil para eu fazer os meus investimentos. Então, vamos lá? Antes, vai lá, dá o joinha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe com seus amiguinhos, passe adiante essas ideias e qualquer dúvida é só me procurar aqui, coloque nos comentários e vamos que vamos. Então estou eu aqui no cantinho, quero mostrar para vocês as 3 fases que eu já passei e a quarta fase que eu estou. E tudo isso eu chamo de fase porque foi a época de estudo. Então quanto mais eu estudava, mais de fase eu passava. É como um videogame. E aí eu ia perdendo medo e ia investindo um pouco mais. Então eu passei pela fase de super conservador, que é aquela fase que você está de início, que você tem muito medo de investir. Depois você passa por conservador, onde você começa os seus primeiros passos investindo, mas ainda em renda fixa. Depois você vai para o passo que é o moderado, então você já tem um pouco mais de conhecimento, então você já começa aí nas rendas variáveis. E depois a gente passa por um chamado arrojado, que eu falo para vocês que hoje eu acredito que eu estou nesse último aí, ó, nessa quarta fase, tá? Eu ainda quero chegar numa quinta fase que depois eu vou falar com vocês. Então esse aqui, o arrojado, você já está investindo um pouco mais em renda variável e um pouco menos na renda fixa, porque dessa forma você tem uma rentabilidade um pouquinho melhor. E aí eu acredito que quando a gente tem uma rentabilidade por mês aí de 1,5% a 2% no mínimo, então já é uma rentabilidade boazinha aí, tá bom? Bom, mostrando o gráfico aqui para vocês. Então eu dividi aqui em quatro, as 4 fases, tá? Para a gente poder entender o que significa cada cor aí. Então você tem lá o fundo de reserva e você continua investindo no fundo de reserva, ou você vai lá e coloca alguns títulos a médio prazo, longo prazo, depois você começa a ir para as ações, depois você começa a fazer opções, depois vocês começam aí a investir em criptomoedas e é muito estudo, tá? Então vamos mostrar gráfico por gráfico aí, ó. Então, o que que eu fazia quando era super conservador, né? Então, super conservador, então eu coloquei as cores aí, mas eu gostaria que vocês entendessem um pouco melhor o percentual, porque as cores aí ficaram um pouco diferentes, tá? Então vamos entender assim, vai. Fiz o meu fundo de reserva e comecei a investir, vai, digamos aí R$ 1.000 por mês, tá? É um exemplo, hein? E também isso aqui, gente, não é uma indicação, é o que eu fiz e que ficou bem claro para mim e facilitou muito a minha vida no mundo dos investimentos aí. Então eu pegava lá 50% e colocava junto com o meu fundo de reserva lá, né? Colocava lá porque eu tinha medo de investir. 40% eu fazia um investimento que era para o fim do ano. Então, para minhas férias de janeiro lá, que é comecinho do ano, então eu colocava um dinheirinho para tentar render um pouquinho mais, mas tudo em renda fixa. E 10% eu colocava num título de mais longo prazo, porque eu já estava pensando na questão da aposentadoria. Conservador. Então, o que eu fazia quando era conservador, então? Aí eu já dividia 30 e 30. Então, eu já fazia assim: 30% ia para o meu fundo de reserva, que eu já tinha, e aí eu pegava R$ 1.000, R$ 300 desses R$ 1.000, né? Que é 30%, colocava lá ainda no fundo, na reserva de emergência. 30% eu colocava lá para a minha aposentadoria, ou seja, eu colocava R$ 300 lá, né? Se eu tivesse investido os R$ 1.000. E 40% eu colocava, né, que são R$ 400, para o fim do ano, a médio prazo aí, né? Títulos de 1 ano, 2 anos. Então eu começava a investir dessa forma, mas tudo ainda em renda fixa, porque eu ainda ficava com medo na questão da renda variável e mesmo a longo prazo, eu ainda tinha medo de colocar em títulos de 5, 10, 15, 20 anos para frente. Mas você não precisa fazer isso. Ah, eu quero fazer a longo prazo. Mas eu posso colocar em títulos que durem só 1 ano. Ou eu posso colocar em títulos aí que são de 20 anos, 10 anos,
mas que você não precise deixar o dinheiro lá congelado, digamos assim, que você possa retirar antes, então você possa reinvestir. Então tem títulos aí de 20 anos que não precisa ficar até o vencimento, você pode fazer, uma retirada, né, um resgate ali antes, tá. Então você vai reinvestir no seu dinheiro, então é o que eu faço agora. Então eu pego aí a questão de, a longo prazo, mas eu vou reinvestindo. Então eu pego um título, vai, que dura aí 1 ano, 2 anos ou até menos, e aí deu a rentabilidade, eu vou reinvestindo sempre aquele dinheirinho lá, tá bom? Agora, o moderado ele já começa a fazer investimentos em renda variável. Então olha lá, ó, então você pega, 20%, 20% e 20%, né, eu dividia, quando eu era moderado aí, eu dividia em 3 partes, né, então vai, aquele exemplo, R$ 1.000, então eu pegava R$ 200, colocava ainda junto com a minha reserva de emergência, aí pegava mais R$ 200, que é 20%, colocava lá a títulos de médio prazo ali, tá certo? Para minhas férias, tudo mais. Os outros 20% eu já começava a colocar ali, digamos assim, um pouco a mais longo prazo ali, tá? Então eu já pensava na questão, da minha aposentadoria, então eu acrescentava um dinheirinho a mais lá, tá? Então eu colocava R$ 200, digamos assim. E aí eu começava a trabalhar a renda variável. Então eu pegava 30% e começava a colocar, né, digamos, lembrando, R$ 1.000, R$ 300, colocava lá em fundos imobiliários, que é a próxima aula, e não perca, tá? Então eu comecei a investir em fundos imobiliários, 30% do que eu investia. E 10% eu, como eu ainda não tinha muito conhecimento, começava lá com as ações, tá? Então eu falei, de R$ 1.000, eu pegava R$ 100, se eu perder não vai ter tanto problema. Mas a ideia não é você pensar em perder, a ideia é você ganhar, tá? Nas ações. Todo dia você vai ganhar? Claro que não. Mas que chegue no final do mês você tenha mais acertos do que erros, isso é bacana, né? Então eu acho que a pessoa que está aí no moderado, ela ganhando aí por mês 1,5% a 2% já está de bom tamanho, viu? Porque chega no final do ano dá um percentual bom, né? Se for 2% por mês, daria 24% no ano. E isso é uma rentabilidade muito boa, tá? Então a gente tem que pensar nesse sentido aí. Ah, mas professor, eu vou investir somente R$ 100 por mês. Não tem problema, porque porcentagem, isso é que é bacana. Porque você vai dividir da mesma forma aqui, ó. R$ 100, 20, 20, 20, 30 e 10. Né? Ah, eu vou investir R$ 200, então 20% são R$ 40. 30%, estou investindo R$ 200, então já são R$ 60. E assim você vai, pensando sempre na porcentagem. E era isso que facilitava para mim. Porque não era todo mês que eu colocava a mesma quantidade, mas eu colocava sempre o mesmo percentual. E hoje eu estou nesta fase aqui que alguns especialistas chamam de arrojado. Eu chamo de pessoa que tem um pouco mais de conhecimento. Então é uma pessoa que já tem esse conhecimento e já consegue investir mais em renda variável. Então você vê o 0% aí. Então eu não ponho mais dinheiro na minha reserva de emergência. Então eu já tenho aquele valor e aquele valor fica lá só rendendo. Rende pouco, com liquidez diária, mas vai lá, eu deixo ele lá e vou usando assim que necessário. Aí eu pego 40% e já invisto em fundos imobiliários. Então vai lá o exemplo, R$ 1.000, R$ 400 eu invisto lá em fundos imobiliários, que já é da renda variável, próxima aula. 30% do que eu invisto já ponho lá em ações. Então é um estudo dia a dia, né, muito constante e que envolve muito mais conhecimento e você tem que tomar mais cuidado. Então hoje eu já invisto 30% todo mês em ações. 15% e os outros 15% é aquele esqueminha. 15% para minha aposentadoria e 15% para as minhas férias, tá bom? Então é assim que eu faço os meus investimentos hoje. Então, se você está em uma delas, você já tem aí um norte para você seguir na questão de porcentagem. Para mim ficou muito bacana, tá? Espero que para vocês também e ajude bastante. E a aula
de hoje fica por aí. Quero agradecer e passe adiante aí os conhecimentos. Coloque lá nos comentários se você tiver alguma dúvida, se não ficou muito legal. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.